Vamos lá, retomando. Acabei de ver que o primeiro vídeo ficou um tanto mais longo do que eu esperava, né? Assim como aquele vídeo do Benedict Anderson, acabei me empolgando um pouco. Vou tentar ser um pouco mais breve nesse outro vídeo e espero com ele concluir, né? Assim espero. Mas vamos lá. Então, falar um pouquinho agora sobre a questão da legislação sanguinária, né, que acontece contra essas pessoas expropriadas desde lá o século XV, tá? E também sobre as leis do rebaixamento de salários. Essas leis para o rebaixamento de salários, inclusive, a gente vai voltar a elas aí no caso quando a gente for falar do texto do Thompson, do Edward Thompson, tá? Então a gente vai ver que esse texto do Hobsbawm, ou do Hobsbawm, desculpa, do Karl Marx, ele traz vários elementos que depois a gente vai trabalhar nos textos a seguir e a gente vai conseguindo perceber melhor a relação entre eles, né? Eu acho que isso é muito interessante, por isso também que eu utilizo ele como introdução para o debate, né? Tanto porque o próprio texto da Ellen Wood, que nós vamos ver na próxima aula, ela parte, né, das discussões aí do capítulo 24. E o Thompson, ele também parte de alguns elementos que o capítulo 24 está tratando, né? E ele fala também desse período, mas trazendo outros aspectos que ele aprofunda. Então, acho que são textos bastante complementares e por isso a minha escolha. Eu gosto muito dessa unidade, né? Eu sou um pouco suspeita porque eu gosto muito dessa discussão econômica e social, e então, né, eu gosto muito das leituras da unidade 2. Mas vamos lá. Então, no século XV, a partir, né, do século XV, a gente falou anteriormente, com base aí no capítulo 24, que os reis, né, do período, eles ficaram preocupados com aquela situação e tentaram criar legislações que limitassem as expropriações, certo? Isso ocorreu, de fato, porque os problemas sociais estavam aí colocados, né, e era visto realmente como algo que estava gerando problemas aos súditos, né? Mas, por outro lado, esses reis também criaram uma série de legislações que o Marx vai chamar de legislações sanguinárias para tentar conter os efeitos daquilo ali, né? E essas legislações vão acabar também contribuindo para depois empurrar essa população que ficou na miséria para a própria indústria, né? Por isso a relação dessa acumulação primitiva com a Revolução Industrial. Então, o que acontece? Né? Essas pessoas que se perderam o acesso à terra se converteram, como ele coloca aí, em esmoleiros, né? Ou seja, mendigos, assaltantes, vagabundos, né? Pessoas que ficam vadiando por aí. E o que ele coloca, né? Em parte, ele coloca por predisposição, se a pessoa já tinha, né, a tendência, mas na maioria dos casos, por força das circunstâncias, né? As circunstâncias que teriam empurrado essas pessoas para a vadiagem. Então, a gente percebe aí a criação, desde o século XV até o século XVII, de toda uma legislação para tentar conter essas ações de vagabundagem. Eu não cheguei a citar detalhadamente, né, essa legislação, porque são várias. O Marx ele vai falar de várias leis, né? Então, leis, por exemplo, que permitem a escravização de pessoas, né? Então, por exemplo, ele cita aí a legislação do Eduardo VI, em que as pessoas podem ser convertidas em escravos, né? Então, se uma pessoa está lá, é pega vadiando, a primeira vez ela sofre uma determinada punição, né? A segunda, as punições vão se ampliando. E em último caso, ela poderia até sofrer execução, poderia ser morta, dependendo de quantas vezes elas excedissem. Isso dependendo do período também, né? Outras possibilidades, né? Cortar a orelha. A pessoa podia perder a orelha caso ela fosse pega vadiando uma, duas, três vezes. Eu não me recordo agora exatamente como é que era essa legislação. E ela também poderia ser escravizada. Ela poderia ser escravizada tanto individualmente, então havia algumas legislações que previam que se uma pessoa denunciasse a outra por vadiagem, né, e se comprovasse que essa pessoa estava vadiando, o denunciante poderia pegar essa pessoa como escravo. Então imaginem como podia ser utilizada essa lei. E outra era a possibilidade dele se converter em escravo de paróquia. Isso foi muito comum até o século XIX, né? O que era um escravo de paróquia? Naquela região, naquelas regiões, né, as várias na Inglaterra, a divisão não era muitas vezes por paróquia, que é uma divisão que a gente conhece religiosa, mas era também a partir dessa divisão religiosa, as paróquias, uma espécie de bairros, né, que se organizava geograficamente as diferentes cidades, aldeias, né, vilas. Então, a pessoa
caso ela fosse pega vadiando, muitas vezes ela poderia se converter num escravo de paróquia. Ela, inclusive, recebia um S no rosto, tipo, como se fosse uma queimadura, que nem se marca o boi, marcava-se as pessoas com S de slave, né, no inglês, que era para marcar que essa pessoa ela é escrava. Então, a escravidão ocorria dentro da Inglaterra nesses moldes desde lá, o século XV, e foi até pelo menos o século XIX, que é o que Marx coloca, ou seja, no século em que ele próprio está vivendo e ele próprio está escrevendo. O Marx menciona também a questão do reino dos vagabundos que acontece em Paris, né? Quem já assistiu aquele desenho da Disney, do Corcunda de Notre Dame, ou leu o livro, né, do Victor Hugo, viu um pouco sobre essa questão dos vagabundos, né? O Victor Hugo relata um pouco desse reino dos vagabundos, que eram as pessoas que viviam vadiando pelas cidades, mendigando e se escondiam das autoridades. Nesse filme mostra um pouco essa situação. Ou seja, o Marx fala que isso também, para o século XVII, né, que a França passa por esse processo de expropriação um pouco posteriormente, isso também é uma realidade lá na França. Mas além das leis de punição para vadiagem, havia também leis que proibiam pagar salários mais altos do que estatutário. Né? Então, criava-se um salário máximo, não um salário mínimo. O salário mínimo não se previa, mas se previa um salário máximo. Por quê? Porque em determinadas regiões não havia, com tanta disponibilidade, trabalhadores. Ainda que tivesse um monte de pessoas, né, desempregadas e tudo, isso não era homogêneo em todas as regiões. Então, para evitar que o patrão tivesse que pagar salários mais altos para atrair os funcionários, né, estabelecia-se um salário máximo, então não poderia se trabalhar por mais do que aquilo ali. Isso também era um mecanismo, a gente vai ver posteriormente no texto do Thompson, para criar uma disciplina de trabalho para que a pessoa não pegasse aquele dinheiro e ficasse um tempão sem voltar no trabalho, né? Então isso tudo vai se contribuindo para criar uma nova lógica, uma nova relação compatível com o trabalho assalariado. Okay? E outro aspecto que eu já esquecemos de falar também, são criadas também leis contra a coalizão de trabalhadores, ou seja, contra qualquer tipo de organização dos trabalhadores para defender seus interesses. Né? Então, essas leis, ele fala que valem desde o século XIV até 1825, quando acabam essas leis anti-coalizão, e aí começa a ser permitido as associações de trabalhadores, a mais conhecida e que vigora até hoje, a formação sindical. Né? Outro aspecto que aí a gente vai também discutir muito mais no texto da Ellen Wood, então eu nem vou me aprofundar muito, é essa questão da Revolução Agrícola e da figura do arrendatário. Né? Se por um lado a gente teve o cercamento dos campos para a criação de ovelha, por outro lado a gente também teve expulsão de camponeses para desenvolver em algumas regiões uma agricultura extremamente intensificada. E nessa região de agricultura intensificada, a figura que vai ser o principal por trás disso são os arrendatários. Quem são os arrendatários? São pessoas que alugam a terra. Então, a pessoa aluga uma determinada proporção de terra e nessa terra eles vão ter que produzir e produzir para o mercado. Eles vão ter que produzir não para sua subsistência e para pagar um tributo ao dono da terra em mercadoria, mas sim vai ter que produzir para vender para o mercado e, inclusive, pagar em dinheiro por esse acesso à terra. Para conseguir fazer isso tudo, ele vai ter que intensificar fortemente a produção. E intensificando fortemente a produção, muitas das vezes ele vai, inclusive, contratar pessoas assalariadamente para poder explorar essa terra de uma maneira mais produtiva. Tá? Eu vou falar um pouco mais sobre essa figura do arrendatário posteriormente, né, quando a gente for falar da Ellen Wood, porque essa é uma discussão central no texto da Ellen Wood, que relaciona essa figura do arrendatário com o desenvolvimento do capitalismo. Um outro aspecto também, isso, mais uma vez a gente vai aprofundar no texto da Ellen Wood, é a questão da criação do mercado interno. Uma vez que as pessoas vão deixando de viver nas suas pequenas propriedades, né, na terra que elas não necessariamente era sua formalmente, mas eles tinham um direito em relação ao usufruto daquela terra, as pessoas também vão deixando de produzir uma série de coisas que antes elas produziam para sua autossuficiência. Né? Então, o Marx menciona
a produção de fio, de panos, de tecidos grosseiros de lã, né? Um monte de coisa que era acessível à família camponesa, feita por ela própria, para o seu autoconsumo, agora vira um produto de manufatura. Então, cria-se um mercado interno, né? Porque a pessoa vai ficar dependente de comprar o que antes ela mesma produzia nessa pequena propriedade, né? Então, essa é uma outra característica também que a expropriação possibilita, né? Libera não apenas os campos, expulsando as pessoas e expulsando os trabalhadores deles, dos seus meios de subsistência, mas também gera um mercado consumidor. E a Inglaterra realmente se beneficia especialmente disso para o desenvolvimento industrial. É o fato dela ter internamente um grande mercado consumidor para produtos simples, que não eram mais produtos luxuosos, como aqueles da época das atividades comerciais, né, do mundo moderno, do período do mercantilismo, mas sim produtos básicos, né? Então, a existência desse mercado para produtos básicos é que possibilita o desenvolvimento industrial inglês. E isso está ligado também ao próprio processo do melhoramento agrícola, né? Porque a expulsão dos camponeses para tanto as atividades pastoris como para as atividades agrícolas, né, demanda também um melhor uso da terra, um uso mais produtivo da terra, que também veremos posteriormente na discussão. E já estamos caminhando aqui para o final, tá, gente? Eu estou falando um pouquinho acelerado, né? Porque eu sei que outro vídeo já ficou um pouco longo. Temos também a contribuição do próprio colonialismo, no caso o colonialismo moderno, gerando a acumulação primitiva também, né? Então, por isso eu coloquei aí duas fotos, né? Inclusive fotos do Google Satélite, né? Esqueci agora o nome, o satélite do Google, né? Que mostram tanto a América como a África. A América porque vai ser a região colonizada e a África porque vai ser a região que vai sofrer a diáspora, para onde vão, né, de onde vão tirar pessoas para enviar para a exploração da América, e que ele faz essa referência sobre como que a conquista e a pilhagem das Índias Orientais, quando ele está falando de Índias Orientais, ele está falando da América, né, vão contribuir também para acumular capitais que vão ser posteriormente utilizados como acumulação primitiva também para o desenvolvimento industrial na Inglaterra, né? Então, é o que ele fala, né? O tesouro apresado fora da Europa, diretamente por pilhagem, escravização e assassinato, refluía à metrópole e transformava-se em capital, né? Então, esses recursos obtidos do Novo Mundo vão ser utilizados em favor do enriquecimento da própria metrópole, né? Quando ele está falando dessa Europa, são justamente as metrópoles, como a Inglaterra, a Espanha, apesar de que a gente sabe que a Espanha não, a acumulação, essa pilhagem, né? Ela não se converteu em industrialização por motivos que eu não vou entrar aqui, que senão a gente extrapola demais, né? Essa discussão eu faço lá no curso em América, mas vamos lá. E outro aspecto também que é favorecido e que está ligado também a esse processo da acumulação primitiva com base na colonização é a possibilidade do Estado promover a industrialização através das medidas protecionistas. Então, cria-se medidas protecionistas para fabricar fabricantes, né, como ele fala. Eu acho interessante esse termo, né, um meio artificial para fabricar fabricantes. Como é que seria isso, né? Essas medidas protecionistas se dão desde limitar a possibilidade de exportação, ou melhor, de importação de produtos concorrentes estrangeiros, né, até mesmo com empréstimos e investimentos que vão ser utilizados na indústria. Ele pega, por exemplo, no caso, no finalzinho, que eu não sublinhei, mas ele pega, por exemplo, o caso da França. A França, percebendo que estava levando desvantagens em termos de desenvolvimento manufatureiro, o ministro, que é o Colbert, ele chegou a criar várias medidas protecionistas, inclusive investir capital do próprio governo, do próprio Estado, na criação de manufaturas, né? Então, é o que ele fala, né? Nesse caso específico aí do Colbert, o capital original do industrial flui aqui, em parte, diretamente do tesouro do Estado. Então, o próprio tesouro, a própria riqueza acumulada do Estado, riqueza essa, né, que a gente vê que se vale do processo também colonial, ela acaba sendo instrumentalizada para estimular o crescimento da indústria. Isso se dá principalmente nos países que saem um pouco atrás, né, no desenvolvimento industrial, menos no caso da Inglaterra. Okay?
E aqui ele fala mais uma vez da questão do colonialismo com a relação, por exemplo, com os Estados Unidos, né? Como que a indústria do algodão, ela, como é que eu vou dizer, aprofundou o problema da escravidão, né? Deu uma nova onda, né? Provocou uma nova onda escravista nos Estados Unidos, mesmo no século XIX. Inclusive, tem vários estudiosos que falam sobre uma segunda escravidão, justamente para pensar esse período do século XIX, que é uma escravidão que agora não mais está ligada aos interesses do mercantilismo, das disputas comerciais entre as nações que se dava na Idade Moderna, mas que agora sim é uma escravidão diretamente vinculada ao modo de produção capitalista. Não convívio do modo de produção escravista com o modo de produção capitalista, né? Um trabalho assalariado dentro das fábricas, né? Que ele, inclusive, ele fala de uma escravidão encoberta, né? Ele trata esse trabalho da fábrica como uma escravidão encoberta. Ele depende dessa escravidão sem disfarce, né? Essa escravidão descarada que ocorre no Novo Mundo. Então, ele mostra como esses dois estão convivendo aí, se complementando, e isso realmente vale para o século XIX. Okay? E por fim mesmo, agora, né, nosso último slide, apenas apresentar, bem no finalzinho do capítulo 24, o momento em que, após fazer toda essa análise, o Marx ele faz meio que, é o momento mais utópico do capítulo, né, o momento em que ele traz a reflexão dele, que considera que as próprias tendências do capitalismo levariam ao seu fim. Né? Para ele, a tendência do capitalismo, que é o que ele coloca nesse parágrafo final, seria com que cada vez mais a riqueza fosse concentrada num grupo menor, né, de magnatas do capital. Essa tendência a gente realmente identifica até hoje no capitalismo, né? A gente percebe que a tendência de acumulação e de monopolização ela é constante. Cada vez a gente vê uma concentração maior, né, de riqueza na mão de um número menor de bilionários, né? Isso realmente ocorre. E, por outro lado, que é o lado mais otimista dele, ele considera que a classe trabalhadora ela acaba passando por um processo de socialização ali no trabalho, porque agora, diferente do período anterior, em que o trabalhador vivia isolado lá, seja o artesão, a figura do artesão, seja o camponês que vive lá na propriedade rural e produz familiarmente, né? Agora não, agora o trabalhador seria forçado à socialização no ambiente de trabalho, e essa vivência coletiva do trabalhador na fábrica contribuiria para a formação de uma consciência que levaria a uma revolta, e essa revolta levaria a um processo de inversão da expropriação. Ele dizia que esse é o lado, né, o otimista dele. Ele considera que em um determinado ponto do desenvolvimento capitalista isso ficaria completamente incompatível, né, e que essas pessoas que no passado teriam sido expropriadas, né, agora expropriariam os expropriadores. Né? Então ele termina concluindo isso. Né? Os expropriadores são expropriados, ou seja, aqueles que roubaram, agora vão ser expropriados, vão perder essas suas propriedades. Né? Então esse é o lado mais utópico aí do capítulo, né? Mas que ele termina depois de falar de todas as tragédias com esse otimismo aí, esse otimismo da vontade que eu apresentei aqui, só para a gente perceber também esse lado, né, do Marx, esse lado bem utópico dele que aparece aí no final dessa ideia, mas que mesmo nesse lado utópico a gente percebe algo que realmente é indicação de uma tendência, né? E de fato a tendência à monopolização ela se manifestou no século XIX, se manifestou no século XX, ela continua a se manifestar. Essa é uma das características constantes do capitalismo, que apesar do otimismo do Marx, já dura mais de 2 séculos, né? E é isso, gente. Então, encerramos aqui esse nosso último vídeo sobre esse tema. Espero que tenha ficado inteligível, né? Que vocês tenham conseguido compreender. E vou passar algumas atividades, como todas as semanas, e nos vemos na nossa reunião toda sexta-feira, 1 hora, ok? Abraço para vocês e até mais.